Fala galera, hoje a gente vai falar um pouco a respeito do processo de divisão mitótica. E o que é a mitose, né? A mitose nada mais é do que um processo de divisão celular que ocorre nos organismos eucariontes, ou seja, aqueles indivíduos que têm a verdadeira carioteca. Esses indivíduos acabam então passando por uma divisão equacional. Equacional por quê? Porque a mitose é esse processo em que eu tenho uma célula mãe originando células filhas com a mesma carga genética. Então, divisão equacional é só isso, é manter a carga genética. E a mitose, ela acaba sendo bastante importante. Por quê? Por conta que ela está relacionada ao reparo de tecido, o crescimento, a substituição, a tudo que não está relacionado à gameta é mitose. E aí plantas, fungos, animais e protistas vão estar realizando esse processo. A mitose, ela vai se dividir em 4 fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas antes disso, existe uma fase bastante importante, que é a intéfase. Na intéfase, ela nada mais vai ser do que uma fase que antecede a mitose, e ela é crucial para quê? Para o crescimento e preparação da célula para o processo de divisão. E ali eu vou ter, na fase S, a célula mãe se duplicando seu material genético, duplicando então seu DNA. Já na fase G2, a gente observaria a duplicação do centríolo. O centríolo ele acaba se duplicando. Por quê? Porque é ele que vai coordenar a célula lá durante o processo de divisão. Então, o nosso primeiro processo relacionado é a prófase. A prófase, a gente vai observar as seguintes características dela: a condensação do cromossomo, o sumiço da carioteca, a carioteca soma. Por quê? Eu preciso que aqueles cromossomos ele tenham motilidade, eles se movam. Se eu tiver ele preso, como é que ele vai então se mover e fazer os processos de divisão? Então ele acaba estando liberado dali dentro daquela carioteca. Já os centríolos, aquele par de centríolo formado, eles vão começar a migrar para os polos opostos da célula. Eles, ao migrar para o polo oposto da célula, eles acabam também formando um fuso mitótico. Esse fuso é importante, porque é ele que vai acabar se ligando lá no cinetócoro do centrosomo do cromossomo. Para quê? Para fazer a divisão, para se fazer a separação, para fazer a separação das cromátides irmãs. Já na metáfase, ela é caracterizada pela presença de uma placa metafásica, isso é, os cromossomos eles ficam alinhados equatorialmente na célula. A anáfase, o prefixo dela, ana, significa separação. Então, a anáfase fica até bem tranquilo de você entender de que ela está relacionada à separação das cromátides irmãs. Aqueles centríolos que estavam lá no polo oposto da célula começa a puxar através do fuso mitótico essas células, né, esses cromossomos, fazendo então com que haja a separação das cromátides irmãs. Já na telófase, a gente teria um processo inverso à prófase. Então, na telófase, a gente observaria a descondensação das cromátides irmãs e até mesmo a reconstituição da carioteca. Na citossinese, ele é um processo que está relacionado à divisão da célula, mas é a divisão do citoplasma da célula, tá? Então, a gente teria então a formação dessas duas células idênticas à célula-mãe. Quando a gente tivesse, no caso, essa separação do citoplasma, certo?